Dávamos início à terceira sessão do presente colóquio submetido ao tema Guerra Colonial e Independência. As minhas primeiras palavras são dirigidas ao Centro de Investigação de Direito Privado e na pessoa dos organizadores do presente evento, os professores doutores António Menezes Cordeiro e João Pedro Machado, frisando que é para mim uma grande honra encontrar-me na condição de moderadora do presente painel e poder participar também na realização deste evento. Integra o presente painel Sua Excelência o Sr. General José Eduardo Garcia Leandro, com uma comunicação submetida ao tema Balanço de uma Geração. Em tom introdutório, muito embora a figura do Sr. General Garcia Leandro dispensasse quaisquer apresentações, cumpre-me dar a conhecer umas breves notas curriculares. Assim, com um percurso profissional dividido pelo antigo ultramar de que se destaca o cargo de Governador de Macau entre 1964 e 1979, no exercício de diversas funções de comando no âmbito nacional e internacional, o Sr. General José Eduardo Garcia Leandro é titular de diversos cursos, designadamente o curso de Artilharia da Academia Militar, o curso Geral de Estado-Maior e o curso Complementar de Estado-Maior, bem como o curso Superior de Comando e Direção do Instituto de Altos Estudos Militares e ainda o curso Officer Air Defense Artillery Advanced Course na United States Army Air Defense School, Fort Bliss, nos Estados Unidos, e o 70º curso do Colégio de Defesa NATO, Roma, 1987, e o General Flag Officers Electronic Warfare Course, NATO School Shape, Obermagau, Alemanha. No âmbito do ensino, o Sr. General Garcia Leandro é professor catedrático e convidado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, desde o ano letivo 1999-2000, para o mestrado de Estratégia e também da Universidade Católica para o mestrado, doutoramento e pós-graduação em Ciências Políticas e Relações Internacionais, Segurança e Defesa, desde o ano letivo 2003-2004. O Sr. General Garcia Leandro foi professor associado convidado da Universidade Autónoma de Lisboa para a licenciatura de Relações Internacionais e diretor adjunto do Centro de Estudos Estratégicos da Universidade Internacional de Lisboa. Representou Portugal em múltiplas reuniões internacionais, tem publicado vários trabalhos e artigos e apresentado as diversas conferências, quer em Portugal, quer no estrangeiro, no âmbito da estratégia, relações internacionais, dos sistemas coletivos de segurança e missões de apoio à paz. Cumpre, por último, salientar que da sua folha de serviço custam numerosos louvores e condecorações com que foi agraciado. Todavia, e sem maiores delongas, cumpre-me dar a palavra agora ao Sr. General Garcia Leandro, dizendo que é uma honra estar na sua companhia e poder estar aqui também neste painel. Sr. General, por favor, tenha a palavra. Ok, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite que me foi feito para entrar neste seminário. Queria cumprimentar na pessoa do organizador responsável, o professor Menezes Cordeiro, todos os participantes e todos os presentes, e também cumprimentar o professor Marchante e também a doutora Isabel Grais como moderadora. E tenho muita pena que o professor Fernando Rosas não possa estar presente, que eu conheço relativamente bem, e que seria de uma grande utilidade, por razões de saúde não pode estar presente. Eu já tive algumas conversas com ele sobre este tema e queria relembrar. O tema geral é a sociedade política e direito. Penso eu, estou a citar de cor. A minha abordagem nem é de direito, nem é de ideologia, que seria um bocadinho do Dr. Fernando Rosas. A minha abordagem é uma abordagem da interpretação da história de Portugal. Depois, o que é que foi a sociedade nacional com as ordens mundiais que se foram sucedendo, principalmente depois do século XIX e século XX, e depois a gestão política dos problemas. Porque, independentemente de uma visão de interesse empresarial, ou nacional, ou político, etc., não podemos impor às vezes as nossas soluções perfeitas e temos que encontrar soluções. E como é que eu encaro o modo como é que foi feita esta gestão no nosso caso? Deixa-me começar por aqui. A professora Isabel Grais já fez aquela minha apresentação, mas essa minha passagem por dois períodos, 2 anos, ou seja, 4 anos, em Angola, 62, 64, e depois 70, 72, nasceu a minha filha a minha filha do meio, dá uma visão relativamente grande correta de Angola. Depois estive na Guiné também, estive em Timor, estive em Macau,
tive essas funções que já foram ditas internacionais nas Nações Unidas e na NATO bastantes anos, quer em Portugal, quer em Bruxelas, com muitas reuniões, muitos contactos, e também no ensino superior nas universidades que foram indicadas. Ainda fui membro do Conselho Geral da Universidade Aberta. Bem, dito isto, como é que eu queria levar o meu pensamento? É transmitir as conclusões desta experiência histórica para o nosso auditório. Que é uma visão que eu vou construindo, ou que fui construindo ao longo da vida, e que muitas pessoas não podem ter. Portanto, era por aí que nós íamos começar por período das descobertas. Não vou dar uma aula de história, mas vou fazer uma citação de elementos mais importantes da nossa história que acabaram por criar dentro do ADN do povo português e dos regimes portugueses, regimes políticos portugueses, uma determinada compreensão do mundo e do passado. Em primeiro lugar, 1498, a Vasco da Gama chega à Índia, e é curioso que o grande historiador inglês Arnold Toynbee diz que a história mundial se divide em dois períodos, antes de Gama e depois de Gama. Ou seja, antes de Vasco da Gama chegar à Índia e depois alterou tudo. Alterou a nossa viagem para a Índia, não foi só uma aventura portuguesa, mas alterou a geopolítica da altura. Depois, em 1500, Pedro Álvares Cabral comanda uma frota que é a primeira na história mundial que toca em 4 continentes. Sai da Europa, passa por África, vai fazer aquilo que foi chamado o achamento do Brasil, o achamento volta à África e vai para o Oriente, vai para a Índia, que era para onde ele ia formalmente, oficialmente. Bem, 1520 é Magalhães e a primeira volta ao mundo. Diz Charles Boxer, o grande historiador do Império Português, é um livro chamado O Império Marítimo Português, 1415, que é da Paceuta, 1825, que é o reconhecimento oficial de Portugal, do Brasil, da independência do Brasil, que a Primeira Guerra Mundial, eu conheci o Charles Boxer pessoalmente, não foi a Guerra 14-18. Ele diz que a Primeira Guerra Mundial foi sim uma guerra mundial, uma guerra à escala mundial, entre duas pequenas potências europeias, marítimas, expansionistas, Portugal e Holanda, que se confrontaram em toda a parte do mundo, no Oriente, em África e no Brasil. E é evidente. E ele tem uma conclusão, pois eu recebi em Macau quando era governador, ele dizia que os holandeses tinham ganho no Oriente, Portugal tinha ganho no Brasil e que tínhamos empatado em África. E eu disse, senhor professor, não é assim, não empatámos em África. A coisa não é bem dessa maneira. De qualquer modo, é muito importante, e no caso o primeiro, porque nós temos 3 momentos, ou 3 períodos históricos deste império, que é o período do Oriente, o período brasileiro e o período da África. E estão claramente marcados. E às vezes é algo que é desconhecido. Nós vamos, aquilo que Camões diz, por mais nunca antes navegados, e é outra dos atos, dos factos impressionantes daquela história daquela época, é termos alguém como Camões que escreve, independentemente de outras poesias que ele tem, o monumento mundial que são os Lusíadas. É uma coisa espantosa. Pensar uma única pessoa terá feito aquilo. Eu, por vezes, tenho falado com algumas pessoas e com a minha mulher, mas seria sozinho? Aquilo é uma coisa notável. Bem, mas também faz parte dessa revolução científica e cultural que houve. O Camões diz, por mais nunca das navegados, é só verdade no Atlântico. Quando nós passamos para o lado do Índico, e que eles mais eram navegados, principalmente a partir do chamado Corno da África, depois aqueles golfos até a Índia, tudo aquilo estava navegado. E a nossa chegada e passagem pelo Oriente
avançou a uma velocidade absolutamente impressionante. A grande batalha naval de Diu é 1509. Em 1510 estamos em Goa. Em 1511 estamos em Malaca. Em 1513 estamos em Macau. E em 1542 chegamos ao Japão. O que é absolutamente impressionante. E é impressionante que havia pilotos locais que conheciam as rotas. Portanto, Jorge Álvares, quando chega a Macau, vai com pilotos locais chineses. E no Japão, quer na China, vamos ter muita importância através porque o nosso povo não seria um povo educado, mas o que tinha era os missionários, os jesuítas, muito educados, que foram muito influentes, quer no poder, junto ao poder político japonês, quer na China. E no caso do Japão, havia uma coisa curiosa, não havia poder central. Eram os senhores da guerra, e, por outro lado, estavam cortadas as relações comerciais entre a China e o Japão. Quer dizer, que nós aproveitámos aquilo para fazer de go-between entre a China e o Japão. Isto vai criar aquilo que se chamou o Império Comercial Português do Oriente, que era uma linha Goa, Malaca, Macau e o Japão. E faziam uma viagem com um navio chamado Anal do Trato, que está no Museu do Centro Científico Cultural de Macau, na Junqueira, uma réplica muito bonita. Vai ser agora feito um livro sobre isso, um livro para crianças sobre o Anal do Trato. E esse navio fazia todos os anos uma viagem ao Japão, para troca comerciais, trazia prata, enfim, o normal das trocas comerciais. Bem, depois desta descoberta, deste alcance, há ali Afonso de Albuquerque, os dois grandes primeiros vice-reis, Francisco de Almeida e Afonso de Albuquerque. Afonso de Albuquerque tem uma carta do rei, uma carta de comando, uma carta de objetivos a atingir, que lhe diz tem que apanhar o sul do Mar Vermelho, o Golfo de Aden, tem que arranjar um ponto de apoio no Golfo Pérsico, Hormuz, tem que arranjar alguma coisa na costa oeste da Índia. E ele, imaginemos como é que eram as comunicações naquela altura, e ele ainda manda uma carta ao rei, que não sei quanto tempo é que demorou a chegar, a dizer, não chega a isso, tem que ir a Malaca. Tem que ir a Malaca, porque Malaca é o grande centro de distribuição comercial do Oriente, eu tenho que ir a Malaca. E foi a Malaca. Foi 3 vezes a Aden, foi 3 vezes derrotado em Aden, e no seu tempo de vice-rei, de responsabilidades governativas naquela região, esteve sempre a combater, 1509 a 1515, e morreu lá. Bem, diz Jaime Cortesão que o Império, depois do Império do Oriente, depois da morte de Afonso de Albuquerque, desbroou-se. Havia muita corrupção, não éramos muitos, como é evidente, não podemos ser muitos, e aquilo começou já a entrar em dificuldades. Vasco da Gama, na sua terceira viagem à Índia, ainda é vice-rei e morre 23 de dezembro de 1523, em cima do Natal, praticamente em cima do Natal. Bem, mas isto, o que é que explica? Diz que, portanto, em Aden não conseguimos conquistar. No Golfo Pérsico foi Hormuz. Na costa ocidental da Índia foi Goa e Cochin, ou era por conquista ou era por acordos. Há a questão de Malaca, que eu já expliquei. O que aconteceu durante este Império do Oriente e com Portugal é que estamos já em 1515, 1520, estávamos ao mesmo tempo no Brasil e no Japão, embora o Japão e a China não fossem colónias, mas onde a nossa intervenção era muito grande, até do seu ponto de vista comercial. E há algo que é pouco falado, é pouco conhecido em Portugal, na história, nos historiadores, que é uma decisão tomada no tempo de Dom João III, que é um rei que passa mal à história por causa da expulsão dos judeus e da Inquisição, que é a decisão de nós não temos capacidade para estar em todo o mundo ao mesmo tempo. No Oriente e no Brasil. Não é possível. Então temos de tomar uma decisão. E aqui, naquilo que seria o Conselho do Rei, ou o Conselho do Reino,
é feita uma discussão, que seria hoje o Conselho de Estado, o que é que nós devíamos fazer, se voltamos ao Norte de África ou se vamos para o Brasil, ao mesmo tempo que se fecha o interruptor do Oriente e fecha o interruptor do Oriente e tentar, portanto, é voltar ao Atlântico e tentar manter o possível no Oriente. E aqui, no Oriente, é onde estão grandes confrontos com a Holanda. Com a Holanda por duas razões. Razões de interesse nacional e razões religiosas. Porque os holandeses já eram protestantes e nós éramos católicos. Há um confronto muito grande, uma influência muito grande dos holandeses no Japão. E, entretanto, tinha acontecido uma coisa também impressionante, que se pode ir ver um bocadinho naquele filme recente do Scorsese, O Silêncio, que é a ida dos missionários para o Japão, saídos de Macau, em que, em 1599, há 150 mil católicos no Japão. Num país que não tinha um poder central, aquilo que podia se transformar numa força política perigosa. Isto de um lado. Por outro lado, a influência dos holandeses acabaram por criar um problema, que é um célebre massacre dos católicos em Nagasaki com crucificados. Há vários óleos, vários quadros com as crucificações de Nagasaki. Isto vai andando e acabamos por ser expulsos do Japão em 1639, o que foi uma vitória dos holandeses. Depois, em 1641, perdemos Malaca para os holandeses também. E eles, holandeses, mais tarde, acabam por ficar com aquilo que foi a Indonésia. Não se chamava Indonésia, mas é agora a Indonésia. Portanto, o que é que nos fica no Oriente? Ficou Macau e Timor, sempre por razões um bocadinho difíceis. Macau percebe-se, o Timor na altura não se percebe muito bem, mas Goa que tinha uma justificação por si própria. Portanto, aqui, aquilo que funcionava como as Nações Unidas na altura era o Papa, eram os bulas papais que nos davam a capacidade de ir justificando e legitimando a nossa presença em vários sítios. Aparece um holandês, Grotius, no princípio dos anos 1600, 1609, que diz que não há um mar reservado por Portugal na bula papal. Há sim a teoria do mar é livre. Era um mar e, portanto, eles são os primeiros a disputarem connosco essa corrida aos mares do Oriente, onde depois também aparece a Inglaterra e a França. Bem, mas temos já esta questão que marca aqui uma primeira fase. Com Dom João III, na década de 1530, toma-se a decisão, o Oriente é para manter o possível, vamos voltar para o Atlântico. E tomaram a decisão correta, inteligente, de não voltar ao Norte de África e ir para o Brasil, com os resultados que nós conhecemos. Bem, deixa-me dar aqui um salto, tenho aqui uns apontamentos. Temos dar um salto, e esse salto é passar para Alcácer Quibir, 1578, a dinastia filipina. Durante 60 anos ficamos também com os inimigos da Espanha. Tínhamos os nossos inimigos e passámos a ter os inimigos da Espanha contra nós. Portanto, o conceito foi sempre o mesmo. O Brasil ou o Atlântico e manter o possível no Oriente. Depois temos a Guerra da Restauração, que vai até 1688, 1640 a 1688, onde também é preciso lembrar que o último Estado a reconhecer a restauração, em 1668, já depois da Espanha ter aceito a paz connosco, foi o Vaticano. E foi o Vaticano, talvez porque fosse muito dominado por cardeais de origem espanhola. A quarta dinastia é fraca, é muito dependente do apoio inglês, ficar muito dependente do apoio inglês, e uma coisa que nós tínhamos feito durante alguns séculos era estar de costas voltadas para a Europa. Não nos metemos nos conflitos europeus. Andávamos pelo mar, andávamos pelo ultramar. Com a restauração passámos a tomar parte em todos os conflitos europeus. Relativamente ao modo de combater e
de se organizar, estávamos desatualizados para essa lógica. Acabamos ainda no final do século, no século XVII, princípios do século XVIII, tomar parte na Guerra da Sucessão de Espanha, numa aliança estranhíssima, que foi com a Inglaterra, a Holanda e Portugal. O Dom Pedro II foi feito o comandante-chefe dessas forças, conquistámos Madrid para o que veio a ser Carlos III, e o que é espantoso é que a Holanda, que era a nossa inimiga no mar, no ultramar, foi aqui nossa aliada para que se abrisse uma frente ocidental contra a possibilidade da França ter influência na Espanha, na Guerra da Sucessão. Bem, entramos nessa Guerra da Sucessão de Espanha, entramos já com o Marquês de Pombal e o Dom José na Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra que tem muito a ver com o continente americano, franceses, ingleses, portugueses, espanhóis, com o Marquês de Pombal como primeiro-ministro, e temos uma balança comercial muito boa no conjunto, mas que vinha muito das receitas do Brasil. Era uma balança comercial muito boa. Depois temos a morte de Dom José, a rainha, a filha de Dona Maria I, destitui o Marquês ao final do século XVIII, e depois começa um século XIX que eu tenho muitas dificuldades em tentar perceber o sofrimento, as dificuldades que terá havido no século XIX. Como é que conseguiu viver e governar? Porque são as invasões francesas, antes das invasões francesas, o bloqueio continental, as invasões francesas, a saída da corte para o Brasil. Eu não lhe chamo uma fuga, e não lhe chamo uma fuga porque acho que é injusto e é incorreto, historicamente, estrategicamente e cientificamente, porque não se transportam 15 mil pessoas que foram para o Brasil com a proteção da esquadra britânica numa fuga. Aquilo foi muito preparado, e foi preparado numa lógica de que Napoleão, na altura, andava a prender alguns reis e para pôr lá pessoas da família ou ligadas ao regime dele, e nós fizemos tudo para que o rei não fosse apanhado, e já éramos um país de caráter multicontinental e transferimos a corte toda para o Brasil. Bem, mas foi isso. Depois acaba-se primeira, segunda, terceira invasão francesa, depois ficam os ingleses cá, o domínio dos ingleses a mandar em Portugal, a Revolução Liberal, a Guerra Civil. É todo os primeiros 50 anos são uma coisa completamente inimaginável em termos de dificuldades e como é que se podia governar. Claro que há figuras importantes que apareceram nessa altura, mas a instabilidade política, social, militar era muito, 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 muito grande. Com a regeneração, com o Marquês de Saldanha, mais um golpe de Estado, entra-se com a Dona Maria II e depois Dom Pedro V, que foi pena que não tivesse reinado mais tempo, morreu muito novo, numa fase de alguma estabilidade e algum desenvolvimento, independentemente de haver uma outra rebelião, um outro levantamento, como foi a Maria da Fonte, e um grande ministro, foi o primeiro ministro de Obras Públicas que nós tivemos, foi o Fontes Pereira de Melo, depois foi ministro de tudo. O Fontes Pereira de Melo só não foi ministro da Justiça, de resto foi, creio eu, ministro de tudo, e vai até 1887, estava na oposição, e portanto estávamos a preparar umas eleições para se candidatar novamente a primeiro-ministro. Portanto, nós tivemos uma primeira fase no Oriente, tivemos uma segunda, o Oriente, opta-se pelo Brasil, o Brasil torna-se independente nesta primeira metade do século XIX, e aí tivemos uma crise que eu julgo que terá sido mais grave, mais dolorosa do que o que se passou com a descolonização em África. Foi muito difícil, tínhamos feito uma grande aposta no Brasil, e passado uns anos, é o Marquês de Sá da Bandeira, em 1830 e tal, 36, que diz uma nova orientação estratégica para a África. Portanto, numa primeira fase, o Oriente, com Dom João III há a mudança, com a independência do Brasil há uma saída do Brasil também, e há uma terceira fase
orientada pelo Marquês de Sá da Madeira, já no século XIX, para a África. Mas, verdadeiramente, a colonização em África, utilizando o termo de colonialismo, não foi muito clara, muito forte, porque a nossa presença era muito em cima da costa. Durante muito tempo. Ela começa a ser mais forte, mais sólida, mais implementada, quando as potências ocidentais, as potências europeias que dominaram o mundo a partir de 1500 completamente, uma Europa que dominou sempre tudo, estão-se a industrializar, foi a Revolução Francesa e depois a Revolução Industrial, e precisam de bens que a África tinha muito. Portanto, há a Conferência de Berlim, 1885, e há aqui uma ação de reconhecimento, de exploração do interior da África de vários países. Há uma ação diplomática muito forte da nossa parte para impedirmos os interesses de outros países europeus sobre nós, da Bélgica, da Inglaterra, da França, da Alemanha, etc. Há uma ação militar também. E depois isto vai avançando e há um momento complicado, que é o momento do mapa cor-de-rosa e a reação do Reino Unido com o ultimato. É claro que aqui a nossa dependência era tão grande da Inglaterra, que a Inglaterra tinha todos os meios para nos obrigar a ceder o que aconteceu, mas a distribuição geográfica que houve pelos países europeus durante a Conferência de Berlim, ou no final da Conferência de Berlim, é vantajosa para nós. O mapa cor-de-rosa, no meu ponto de vista, era um enorme realismo. Nós nunca teríamos capacidade para governar, para desenvolver toda aquela faixa que era unir Angola à contracosta, que seria Moçambique. E há uma coisa que vale a pena citar, que é um estratega, um politólogo francês, Jean-Paul Charnet. O Jean-Paul Charnet tem um livro chamado Stratégie Générative, Estratégia Generativa. Ele faz um estudo sobre como é a organização dos impérios, e tem um império chamado Império dos Eixos Cruzados. O que é o Império dos Eixos Cruzados? O Império dos Eixos Cruzados é um império que tem possessões através da lógica do cruzamento de meridianos e paralelos. E ele aplica essa definição ao Império Inglês. Mas isto só é possível ser aplicado ao Império Inglês porque ele inclui o Império Português dentro do Império Inglês. A dependência era tão grande que ele faz esta inclusão. Bem, já vimos isso, estamos a chegar ao final do século XIX, e o final do século XIX é muito marcado por novas ideias políticas. Um grande anticlericalismo, são as ideias republicanas, é a maçonaria, é a questão de ser também antimonárquicos, e acaba com o regicídio e a ditadura de João Franco, o regicídio, e depois a implantação da República. Bem, foi de facto muito complicado, mas o século XIX e a monarquia parlamentar foram muito difíceis, muito complicados, como Oliveira Martins diz no seu livro Portugal Contemporâneo e outros autores da altura. A Primeira República não foi melhor. A Primeira República tem 46 governos em 16 anos. Só um chefe de Estado é que acabou o mandato de 4 anos. Portanto, o que acontece, e há a Primeira Guerra Mundial para ajudar, para misturar nisto, para agravar. O que acontece, e eu tenho estas memórias de criança, de familiares meus, avós e bisavós, etc., é que há um horror à instabilidade política muito criada pelo sistema partidário, pelas ações partidárias, quer no final da monarquia parlamentar, quer com a Primeira República, que era de uma instabilidade terrível, e, portanto, muitos homens da Primeira República foram também da maçonaria, e depois, aquilo era quase suicida, há muita gente que sai de Lisboa por causa das bombas, por causa da instabilidade, por isso tudo, e a ditadura militar, com o 28 de maio de 1926, é quase
incontornável, quer dizer, era assim, a população não aguentava mais. E os homens que fazem 28 de maio são homens da Primeira República e são homens que andaram também pelo ultramar e andaram na Flandres na Primeira Guerra Mundial, como é o caso de Gomes da Costa. Bem, entra-se no período Carmona-Salazar, Estado Novo, e eu pergunto-me a mim próprio como é que alguém que recebe aquela missão, primeiro das finanças e depois de ser Primeiro-Ministro, com a Constituição de 1933 e o Presidente de Carmona, poderia agarrar no país de outra maneira. Tinha que acertar as contas, tinha que ter estabilidade política e social, tinha que ter desenvolvimento. Encontrou um país muito atrasado. Portanto, quando se fala muito, fala-se, e eu acho que é um abuso, dizer que Salazar era um fascista. É evidente que ele era um ditador e usa todos os sistemas que os regimes ditatoriais têm para controlar a política interna. Mas daí a chamar fascista eu acho que vai um grande salto. Demais. Não há comparação com Mussolini, não há comparação com o Hitler, não há comparação sequer com o Franco. Eu o que penso, e penso porque é uma conclusão minha, só minha, é que Salazar era um ditador sacristia. Ditador sacristia de origens sociais muito, muito humildes, educado em ambientes muito fechados, como foi o seminário, e depois a Faculdade de Direito em Coimbra, outro ambiente fechado, com um horror muito grande à memória do parlamentarismo republicano e monárquico e com horror a multidões. Portanto, é realmente até a reuniões, ele às vezes não fazia reuniões com 6 ministros, era ministro a ministro, enfim. Portanto, tenho muitas dúvidas. E ele fez um trabalho notável, enfim, aproveitou-se do melhor que tinha, que ele quis aproveitar para o controle do regime italiano, que é a censura prévia, o Partido Único, é a polícia política, todas essas coisas que nós conhecemos, e ainda apanha a Guerra Civil de Espanha e a Segunda Guerra Mundial, e era muito nacionalista. Muito nacionalista. Ele vem na mesma linha. Porque é que eu contei a parte de trás toda? Eu contei a parte de trás para dizer que o pensamento de Salazar em relação ao ultramar não é diferente do que foi da monarquia absoluta, da monarquia parlamentar da Primeira República. É o mesmo pensamento em relação ao ultramar. Tanto que eu penso que pode-se compreender a situação dele até à Segunda Grande Guerra Mundial, mas o pós-Segunda Guerra Mundial é que tinha que ser diferente e ele isso não compreendeu. Eu tive relações de alguma força, alguma amizade com o embaixador Franco Nogueira, que era meu conferencista. Quando eu fui diretor do Instituto de Estudos Militares, ia lá 2 vezes por ano, fazia uma conferência sobre a Espanha e fazia uma conferência sobre a Europa. E eu tinha 2 conferencistas, um que queria a União Europeia, o outro que era contra a União Europeia. Tinha o Dr. Sácio de Cabral, que era pró-Europa, e o embaixador Franco Nogueira, que era contra. E um dia, falando com ele disse: Sr. Embaixador, eu acho que o regime não percebeu o final da Segunda Guerra Mundial. E ele perguntou: mas porquê? Ouça, o que se passa é que a Europa, e agora vem a questão da ordem mundial, quais são as ordens mundiais que aparecem no século XX e no século XIX e no século XX? É a ordem mundial do Congresso de Viena, pós a aventura napoleónica, mas em que não se altera o poder europeu. Quer dizer, a Europa comandava o mundo, cientificamente, industrialmente, culturalmente, comandava o mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi uma guerra que destruiu impérios, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Germânico, o Império Austro-Húngaro. A Europa continua a não perder. O mundo era um teatro de operações económico e político e militar dos europeus. Mas isto mudou com a Segunda Guerra Mundial. E a Europa não foi a Inglaterra e a Itália, não foi a Alemanha e a Itália que foram destruídas, foi toda a Europa que ficou destruída e nunca mais levantou a cabeça. E há alguns aspectos que eu gostaria de citar, que é
o que traz de novo o final da Segunda Guerra Mundial. A Europa toda destruída, o que não tinha acontecido pós-Congresso de Viena, pós-Tratado de Versalhes de 19, as grandes potências europeias coloniais são obrigadas a descolonizar. A Inglaterra, a França, a Bélgica, a Holanda, e um bocadinho à pressa, em alguns casos um bocadinho à pressa. A ideia de continuar sós, é melhor sós que mal acompanhados, é uma ideia completamente errada e não perceber a mudança do que aconteceu. E, entretanto, acontece a Conferência de Bandung, em 1955, cria-se a questão do terceiro mundo, em que aparece a importância da China e há aqui outro dado importante, que é a nacionalização do Canal de Suez, em 1956, pelo presidente Nasser. Só que há uma operação franco-britânica de forças especiais para recuperar o Canal de Suez. E essa recuperação do Canal de Suez, já sabia que evidentemente a União Soviética seria contra isso, só que os Estados Unidos, tendo o presidente Eisenhower, o general Eisenhower como presidente, retira o tapete à Inglaterra e à França. E a França e os europeus nunca mais a partir daí conseguiram levantar a cabeça. Por outro lado, a política externa americana foi sempre muito eurocentrada, o que muda com o presidente Kennedy. O presidente Kennedy, enquanto senador, tinha feito uma viagem à África e quando volta aos Estados Unidos diz que há uma série de movimentos e independências que vão acontecer em África que estão a ser apoiados pela União Soviética e se nós não apoiarmos os movimentos, eles vão todos cair no colo da União Soviética. Temos que evitar isso, temos que apoiar alguns movimentos. E a política externa americana, com o presidente Kennedy, modifica-se completamente. Se em 60 tivesse sido eleito Nixon em vez de Kennedy, as coisas podiam ser diferentes, mas eram diferentes em termos conjunturais, de um momento, de um período, não era para sempre. Bem, e agora nós temos em Portugal, nos anos 50, que eu vivia adolescente, muito conservadores, com um grande controle, mas começa a haver movimentos contra o sistema. Em 1958 é Humberto Delgado, as eleições presidenciais, em 61 inicia-se a guerrilha em África, em Angola, há o falhado do Ministro da Defesa do Pedro Muniz, há o assalto a Santa Maria de Henrique Alvão, há a invasão de Goa em dezembro, em 63 começa o início da guerrilha na Guiné, e em 64 temos Moçambique. Bem, depois há aqui alguns factos que é importante tentar perceber se estes responsáveis que nós tivemos, primeiro Salazar e agora a seguir Marcelo Caetano, percebiam o que é que estava a acontecer. E eu tenho aqui alguns dados vividos, testemunhados, outros estão escritos. Na biografia do embaixador Fernando Nogueira sobre Salazar, ele tem uma conversa, que é uma grande biografia, grande em volumes e grande em qualidade, uma conversa no Forte Santo António, no Estoril, à noite, debaixo da lua e das estrelas, em 64, em que o Salazar terá dito: Senhor Embaixador, Senhor Ministro, se nós não conseguirmos resolver a questão ultramarina, daqui a 10 anos os comunistas estão no poder. Bem, isto é uma coincidência muito grande. Esta coisa dos 10 anos e depois de 74 é uma grande coincidência. E é evidente que também não acredito que o embaixador Fernando Nogueira fosse inventar isto, não pode ter inventado. Depois de ter vindo a Guiné, em 67, tive um curso chamado Ação Psicológica, no Instituto de Altos Militares em Pedroso, 2 semanas para aí, em que um dos professores era, na altura, brigadeiro de Rialho, depois general, tinha sido secretário de Estado da Aeronáutica de Salazar, veio ser comandante-chefe de Moçambique, tinha sido um homem importante, foi quem criou a Força Aérea em Portugal, e ele disse isto relativamente ao ultramar. Estamos em 67, julho de 67, eu ouvi: temos que nos concentrar em Angola e Moçambique.
Angola e Moçambique e naquilo que dá apoio às comunicações para Angola e Moçambique, que é Cabo Verde e São Tomé. A Guiné temos de fazer um esforço de guerra e negociar numa posição de força, e Macau e Timor é negociar o mais depressa possível. Bem, isto é um pensamento estratégico de um estratega, mas não é um pensamento que se enquadrasse no quadro político do regime de então. Mas foi dito. Depois, há outra questão importante que influenciou isto, que foi uma guerra que no princípio teve o apoio de toda a população estava completamente convencida que todos aqueles territórios faziam parte de Portugal, e é uma coisa que ficou no ADN ao longo dos anos, ao longo da história. Os primeiros incidentes começaram em Goa, com os Satyagrahas em 1955, mas a partir de certa altura há um esgotamento dos efetivos europeus que nós podíamos mandar para o ultramar. Assim, a unidade base da estrutura militar são as companhias de caçadores. Companhias de caçadores têm 4 pelotões. Nós já não tínhamos efetivos para mandar 4 pelotões. Enviaram-se 3 e fizeram-se em Angola e Moçambique, em Sá da Bandeira e em Boana, 2 grandes centros de instrução, onde se criava unidades, pelotões, de pessoal local, brancos, pretos e mulatos, para virem integrar essas unidades que vinham. Aqui criou-se uma teoria, uma tese, uma doutrina que era a miscigenação. A miscigenação foi uma doutrina que correu bem, mas eu julgo que a doutrina surgiu depois do problema aritmético. Quer dizer, a doutrina foi uma criação teórica de algo que era obrigatório por questão de limites de efetivos. Portanto, já não tínhamos efetivos. E o que acontecia, ainda nessa altura, por essa altura, o general Carlos Arriaga é nomeado comandante-chefe de Moçambique. E ele propõe a Lisboa que haja um comando-chefe, um comando operacional conjunto para Angola e Moçambique. Quer dizer, para ele poder utilizar forças de Angola para Moçambique ou de Moçambique para Angola conforme as necessidades. Bem, eu estava em Timor quando o professor Salazar caiu da cadeira e onde nasceu a minha filha mais velha, em Timor. Marcelo Caetano chega a primeiro-ministro, há um período de grande esperança, como todos saberão, e eu penso, tenho refletido muito, tenho falado com muitas pessoas, tenho lido muito, estou a escrever sobre isso, um grande drama pessoal, nacional e com consequências internacionais. Marcelo Caetano, que tocou toda a minha geração. Há muitas contradições em Marcelo Caetano e nos seus apoiantes, porque ele teve que jogar com democratas que queriam a abertura e conservadores que queriam manter tudo apenas com alguma maquiagem, mas manter tudo na mesma. Que opções é que ele tinha? Ele tinha que jogar, isto é um jogo de xadrez, isto é para um jogador, não é para um doutrinador, e eu julgo que muitas das explicações que se dá para o comportamento do muito respeitado na altura, e ainda hoje é como professor, Marcelo Caetano, era convicções próprias e uma cabeça que estava completamente formatada daquela maneira, não era capaz de mudar. E, portanto, havia a evolução em Portugal e europeu e no ultramar, havia o enquadramento internacional e ele tinha 3 hipóteses. Tinha a hipótese da autonomia, tinha a hipótese das independências e tinha a hipótese de uma federação de Estados. É evidente que isto dá muito trabalho. A federação de Estados era possível. Isto obrigaria a um trabalho prévio, porque as situações eram todas diferentes, todos aqueles territórios eram diferentes. E como eu estive em grande parte deles, sei isso. Timor não tinha nada a ver com Angola, não tinha nada a ver com Cabo Verde, com Moçambique, tudo era diferente. Obrigava um trabalho a dizer assim, nós temos que resolver isto da melhor maneira, a melhor maneira para as populações locais e para a população é mantermos uma ligação de Portugal lá, como é que nós vamos fazer isto?
E houve alguns líderes africanos, nomeadamente o Eduardo Mondlane, que era apoiado pelos americanos, a dada altura quis falar com a nossa embaixada na Holanda, em 64, para evitar a guerra. As coisas não correram bem e essa conversa nunca veio a acontecer. E o que acontece é que ficou-se naquela situação de ambiguidade que faz parte do primeiro discurso de primeiro-ministro do professor Marcelo Caetano, que é a evolução na continuidade. A evolução na continuidade dá para todas as interpretações de um lado e do outro. Bem, mas depois há um momento, que para mim é um momento-chave, que é quando o professor Marcelo Caetano resolve convidar o Almirante Tomás em 72 para um terceiro mandato. Aí não houve ninguém adulto e com conhecimento que não percebesse que o regime estava a cair. A partir daí começou a cair. Tínhamos efetivos militares em Angola, com o general Costa Gomes, comandante-chefe, 60 mil homens europeus, não se podia descer. Em Moçambique estava o general Cruz da Riaga, que tinha 35 mil, queria mais 10 mil. Na Guiné estava o general Spínola, que tinha 25 mil, queria mais 10 mil. Bem, mas aconteceu uma coisa impressionante, e eu tive essa conversa com o professor Fernando Rosas, isto que estou a explicar, numa viagem de avião, tivemos esta conversa. Este período pós-61 correspondeu ao maior esforço de efetivos no ultramar. Efetivos não são militares, efetivos técnicos, de tudo o que se pode imaginar, médicos, professores, etc., de um modo coletivo no ultramar. Porque até aí era difícil, os meus pais estiveram em Angola de 38 a 45, e era difícil emigrar para o ultramar, era preciso ter uma carta de chamada, era mais difícil do que ir para o Brasil ou para o Canadá. Bem, e portanto, o que é que deu essa presença militar muito forte, com muitos efetivos, em Timor também? Foi um grande desenvolvimento, mais desenvolvimento e muita justiça social. E o professor Fernando Rosas, quando eu acabei a minha explicação, disse: eu posso não concordar consigo na visão política ou ideológica, mas eu concordo consigo nisso. Houve um grande desenvolvimento e justiça social, mais justiça social. Bem, o que é que na altura os nossos inimigos internacionais, tinha os inimigos internacionais também, tentaram fazer? Foi concentrar o seu esforço na população europeia, do cansaço da população europeia, e o esforço militar na Guiné. Marcelo Caetano é difícil de perceber. Ninguém percebe Marcelo Caetano. Eu já falei com umas dezenas de pessoas, não se consegue perceber nem a própria filha, nem o próprio filho, Miguel Caetano, com quem eu falei mais que uma vez. Ela, Ana Maria Caetano, tem uma grande entrevista na televisão em que é muito clara em várias coisas. Marcelo Caetano era um dos construtores do regime, tinha desempenhado imensas funções políticas da maior importância, era talvez a pessoa que se considerou mais abrangente para resolver aquele problema, mas devia ser um perfeccionista, queria a melhor solução possível. Mas a melhor solução possível, por vezes, não é possível se conseguir, porque somos condicionados pelo tempo disponível. E o tempo não jogava a nosso favor. Foi o timing que o professor Marcelo Caetano, independentemente de quais são as suas intenções, que eu não sei quais eram, verdadeiramente, mas ele perdeu o timing. Mas acontece que não estava desinformado. Ele pôs 2 vezes o lugar à disposição do presidente Tomás, e em novembro de 73 disse ao general Costa Gomes e ao general Spínola para que assumissem o governo. O que não era, a ideia deles não era essa. Por outro lado, houve capitães, na altura, que não fazem parte da história do MFA, foram falar com o Marcelo Caetano, diretamente dizer-lhe qual era a situação. Bem, como eu já disse, todas as soluções, todos os territórios eram diferentes, obrigavam as coisas tivessem corrido bem. Era um trabalho de anos, e de fazer uma projeção a 20, 30 anos, vamos combinar uma autonomia, uma independência, uma federação a 20 ou 30 anos, vamos fazer o que é que se vai combinar com cada caso. A descoligação correu mal. Correu mal para todos, para Portugal,
para as populações locais, para os retornados, e depois com o 25 de Abril o poder cai na rua. Quando o poder cai na rua, ou 26 de Abril o poder cai na rua, e tudo pode ocorrer. Portanto, esta é a minha tese, Agora, eu gostaria de dar apontamentos específicos. Não sei se temos audiência, que eu não estou a ver a audiência. Porque depois eu gostaria de poder trocar, ter perguntas e respostas, porque é uma coisa que eu gosto muito. Sr. General, permita-me, sim, temos audiência e presentemente temos 29 participantes que têm estado, portanto, oscilar entre o número de participantes, mas atualmente 29. Ok, muito obrigado. Só queria dar aqui uns exemplos concretos, coisas que eu testemunhei. Uma coisa que a maior parte das pessoas não conhecem era que no ultramar, eu fui pela primeira vez para lá em janeiro de 62. Janeiro, fevereiro de 62. E havia os soldados Cs e os soldados Is. E perguntou assim, o que eram os soldados Cs e os soldados Is? O soldado C era cidadão. O soldado I era indígena. Qual era a diferença entre cidadão e indígena? Vinha do ato colonial, 1983, foi revista em 1954. O C, cidadão, tinha que ter a terceira classe. O I não tinha. O C tinha todas as condições de vida, de alimentação, de fardamento, que todos os militares tinham. Os Is não. Os Is não, viviam noutras condições que não eram comparáveis a isto. E eu, quando cheguei, fui para a Escola de Aplicação Militar de Angola, que era um sítio onde estava a instrução, aos soldados Cs e ao curso de agentes milicianos. Interroguei-me, mas como é que é possível? Não, os Is não gostam de comer isto, eu comia um peixe seco e fuba, não gostam de dormir de outra maneira, não gostam de se fardar, de outra maneira, então. Só que o professor Adriano Moreira, entretanto, foi ministro do Ultramar, e o professor Adriano Moreira mudou a legislação e acabou com a lei do indigenato. E quando ele acaba com a lei do indigenato, tudo se torna igual, sem grandes problemas. Mas isto é feito, é uma decisão tardia, mas se nós chamamos tardia, mas quando é que os africanos, os americanos de raça negra ou de origem negra começaram a votar? Quando é que as mulheres começaram a votar? É tudo muito tardio também, nos anos 60. E portanto é aqui, já nos anos 60, que se acaba com a lei do indigenato para o ultramar. Depois, Timor foi de longe, porque era geograficamente, porque foi destruído com várias guerras que aconteceram, nomeadamente com a Segunda Grande Guerra Mundial, e depois começou-se a reconstruir, e tinha uma orografia muito complicada, uma manifestação pública que cobria o território em termos administrativos, mas faltavam-lhe muitos técnicos de qualidade, faltava-lhe população. Aquilo que nós podemos chamar os colonos europeus eram colonos que foram como degradados políticos, eram prisioneiros políticos, foram para ali, eram 30 ou 40, que fizeram lá depois a sua vida e se casaram, como os ingleses fizeram na Austrália e na Nova Zelândia. E Timor, a sua orografia não permitia que houvesse escolas para cobrirem todo o território. E Timor tem uma orografia muito complicada, porque é tudo cheio de montanhas muito elevadas, vales muito profundos, com florestas muito fortes, e portanto esses vales muito cavados fazem uma divisão entre grupos sociais. O que é que este exército, que tinha o seu comando militar lá, que se chamava Comando Territorial Independente de Timor, fez? Criou escolas, ainda por cima não havia um ordenamento territorial, as pessoas viviam muito espalhadas pela montanha, e era difícil a concentração. Quando eu saí de Timor em 1970, o comando militar tinha 85 escolas na montanha. À montanha só se ia a cavalo. Eram os cavalos baixos, que se adaptaram ao longo dos séculos àquele tipo de terreno, com umas pernas muito grossas, e criaram 85 escolas. Em 1974, havia 120 escolas. Escolas não é no sentido de construção, não é no sentido de construção, é no sentido do sítio onde é que davam as aulas, mas fez isso. Depois quero lembrar que Amílcar Cabral, na Guiné, considerava, Amílcar Cabral era licenciado em agronomia, era um homem supremamente inteligente,
casado com uma senhora europeia, Miguel Cabral considerava que o único cimento que ligava aquelas populações todas de muitas etnias era a língua portuguesa. E tem isso escrito e definido em vários sítios. Depois, aqui outro exemplo que está um bocado ligado aos resultados da Conferência de Berlim. Quais eram as entradas para o interior africano quando as potências europeias começam a querer, a França, a Inglaterra, a Bélgica e nós, ir para o interior? Havia os portos, havia os rios, e ao longo dos rios as populações, os europeus iam se instalando. Mas na segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento industrial, começam-se a fazer caminhos de ferro. E em Angola há 3 grandes caminhos de ferro, destes 3 caminhos de ferro, há um muito importante, que, portanto, é o caminho de ferro é Luanda-Malange, o outro é o Lubito, Benguela, Nova Lisboa, Silva Porto, Teixeira de Sousa até à fronteira, e depois o caminho de ferro de Lisboa, de Moçambique, Sá da Bandeira, depois Serpa Pinto, no sul. E em Moçambique há algo semelhante. Estes caminhos de ferro foram construídos muito com o apoio de sociedades internacionais com capital inglês, belga, português. E este caminho de ferro de Benguela é dos maiores caminhos de ferro da África. Tem 1.345 km. Quando eu estive depois no Luso, tinha a responsabilidade de garantir segurança dos comboios, porque era muito importante, em termos estratégicos, em termos económicos, paralisar o caminho de ferro de Benguela. O caminho de ferro de Benguela ligava-se através daquilo que foi a Rodésia do Norte e depois Zimbábue, ligava-se ao caminho de ferro da Beira e depois havia Porto da Beira. Portanto, fazia-se a ligação do Lubito ao Porto da Beira sempre através de caminho de ferro. E esse caminho de ferro tinha 2 objetivos, principalmente o objetivo de permitir a exportação de muitos minérios do interior, que vinham da Zâmbia, vinham do Zaire, e também troca de parte comercial, puramente comercial, e de alimentação, de verduras, etc. Mas esse caminho de ferro tinha segurança, tinha 1.345 km, e nos 600 km mais perto da fronteira tinha segurança obrigatoriamente. Não podia parar, porque houve várias tentativas para o bloquear. Uma coisa que eu gostaria de dizer, porque se fala muito ultimamente no racismo, a minha mulher deu aulas em Angola e em Timor. Não havia nenhum racismo. As escolas, o ensino secundário, eram exatamente com meninos e meninas de todas as cores, todas as etnias. As minhas filhas em Macau andaram nas escolas oficiais. Foi uma opção minha. O governador, uma tinha 6 anos, eu tinha 3 quando fui para lá, ainda tenho uma terceira, deve pôr as crianças não numa escola privada. Havia todo o tipo de ensino, as escolas católicas em inglês, português e chinês, as escolas anglicanas, as escolas de origem comunista, enfim, todo o tipo. Pus as minhas filhas nas escolas oficiais, que era com meninos chineses, macaenses e europeus, todos. Aliás, as minhas filhas foram de certo modo prejudicadas no ensino português, porque os professores, que até eram bons, como os filhos europeus percebiam o que eles diziam, concentravam-se muito mais nos meninos chineses e os macaenses, que normalmente um dos pais era de origem chinesa. Bem, o que significou que a preparação em português foi deficiente, e quando voltaram aqui a Portugal tiveram algumas dificuldades. Mas só vem a propósito para dizer que não havia racismo. Eu posso dizer isto com a experiência de Timor, com a experiência de Macau, com a experiência de Angola e com a experiência da Guiné. Não havia racismo nestas coisas que eu conheço. Eu tenho aqui umas histórias que são... tenho aqui muitas coisas engraçadas, mas eu não sei como é que está o tempo, Sr. Professor. Já ultrapassei o meu tempo, não sei, estou a falar há muito tempo, Professora Nascente ou Doutora Isabel Graz. Sr. General, pode prosseguir, sem qualquer inconveniente, é para nós uma honra ouvi-lo. Por favor, prossiga.
Não, tinha aqui umas coisas muito engraçadas. A segurança na Guiné, a Guiné é um terço de Portugal. E um dos grandes perigos que havia no ultramar durante a guerra, em Angola e Moçambique, eram as minas. Eram as minas anticarro, porque explodiam distâncias muito compridas. Eu fui pelos ares com uma mina, num deslocamento de cerca de 100 km. Pronto. À altura estamos a entrar numa ponte e arrebentou a mina e até morreu um homem. Então. Mas na Guiné, como era um terço de Portugal, nós nunca andávamos em cima das viaturas, andávamos sempre a pé. Distâncias de 20 ou 30 km, havia dois destacamentos, deslocavam um para o outro e, portanto, faziam isso a pé, não havia risco de explosão de minas anticarro. Um dia, vai lá um jornalista inglês, ao sítio onde eu estava, e faz um artigo sobre as 3 armas secretas do exército português. Como é que eram feito esse trabalho das minas anticarro? Porque eles punham minas anticarro. Era com um ramo de árvore, com uma espécie de prego daquele que se joga na praia, na ponta, e ia-se picando o terreno. Picando, quando estava duro, o que é que está aqui? Bem, isso era a primeira coisa. A segunda coisa era que, enquanto eu estive em Angola, Moçambique não sei como é que era, e cada zona era diferente, mas os quartéis não eram atacados. E na Guiné os quartéis eram atacados. O que significava que tínhamos que nos proteger desse ataque aos quartéis. E, portanto, tínhamos que ter uma espécie de paliçadas. Como é que eram as paliçadas? Eram bidões de gasolina e bidões de azeite ou de óleo abertos e verticalmente enterrados, com 50 centímetros ou mais de terra por dentro seca, e, portanto, quando houvesse tiros, ou batiam nas paliçadas ou passavam por cima. E além disso havia redes de arame farpado. Esta era a segunda arma secreta. A terceira era muito mais curiosa, porque havia uma rede de arame farpado, uma segunda rede de arame farpado e uma terceira rede. E na terceira rede de arame farpado tínhamos penduradas garrafas vazias. Isto é a imaginação do nosso povo. Garrafas vazias de Coca-Cola e de cerveja. Portanto, se houvesse alguém que tocasse no arame farpado, tudo aquilo começava a tilintar. Tilim, 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 tilim. Normalmente eram animais, mas às vezes não eram animais. E, portanto, detectava-se uma tentativa de assalto. E esse jornalista inglês achou aquilo absolutamente espantoso. Tenho outra coisa, a propósito disso. Tenho muitas histórias para contar, mas se me quiserem depois perguntar. O relacionamento, como eu estive sempre com unidades locais, eu comandei e convivi, vivi e trabalhei com o pessoal local, portanto, pretos, africanos, orientais, timorenses, chineses, depois também tive a minha missão nas Nações Unidas, e portanto nós vivíamos em conjunto. Eu, quando estive no Norte, em São Salvador, era tenente e tinha um efetivo comigo, 34 homens, dos quais só 9 que éramos brancos. E então um dia, as estradas não eram asfaltadas, e numa dessas estradas alargadas, tinha uma valeta e está uma jiboia meio adormecida. E a jiboia tinha engolido um antílope, e o antílope no estrutor da morte escoiceia e rasga a parte de baixo do maxilar da jiboia, e a jiboia estava ali mesmo, levou um tiro na cabeça e vomitou o antílope. O que é que os meus soldados angolanos levaram a fazer? Acepipes. Então fizeram sopa de jiboia. Sopa de jiboia é igual a sopa de galinha. Depois, bife de jiboia. Bifes de jiboia são impossíveis de comer porque têm um tecido nervoso muito apertado, é uma coisa muito complicada. Caldeirada de jiboia. Bem, e eu comi essas 3 coisas. Mas eles ainda fizeram outra coisa. Ainda cozinharam um antílope que já tinha estado dentro da jiboia. Bem, e tenho aqui mais uma, eu não vou amassá-los mais, tenho aqui outras histórias, se me fizerem perguntas. Tenho outra que hei de contar, que é em São Salvador, onde estive, a da altura há uma notícia que dentro da Sanzala, que era uma grande Sanzala, numa colina, num platô, planalto, teria havido
entrada de guerrilheiros contra nós. Havia essa notícia e teve que se fazer um cerco a toda a senzala muito grande, com todas as unidades e todo o pessoal que estava ali, para que não entrasse ninguém nem saísse ninguém. Eram para as 6 da manhã, 6h30 da manhã, já estava a alvorecer, e aparece-me um militar, um forriel, um sargento, a dizer-me, está ali uma senhora, que diz que é a senhora Dona Isabel, quer ir à missa e quer que a deixem passar. Ela diz que é a viúva do rei do Congo. Isto foi, e tem muito a ver com essas relações sociais, são muito importantes, que às vezes as pessoas não percebem quando se baseiam só nos livros e na ideologia. O João Spínola, enquanto comandante de batalhão, tenente-coronel, comandou o batalhão que estava em São Salvador e descobriu essa presença do rei do Congo local e fez grandes cerimónias de homenagem ao rei do Congo. Estão muito fotografadas, fez um livro sobre isso, etc. E deu-lhe grande apoio, foi uma conquista da população, no bom sentido. O senhor morreu e havia a senhora. E então eu disse a quem falou comigo, eu vou lá falar com a senhora. Vou falar com a senhora, e a senhora falava muito bem português, estava vestida à europeia, tinha 2 aias, raparigas novas, também vestidas à europeia, e diz-me assim, ó senhor oficial, eu sou a senhora Dona Isabel, viva do rei do Congo, e vou todos os dias à missa das 7. Queria que me deixasse passar, faz favor. E eu disse, minha senhora, faz favor, passe, faz favor. Isto é absolutamente espantoso, nesse tipo de relacionamento, porque, apesar de tudo, São Salvador estava muito longe da costa, estava a 400 km da costa. E havia em São Salvador ainda uma igreja, uma pequena igreja, construída no século XVII, penso eu. Portanto, a nossa, sem presença, mas houve ali muita da nossa expansão ultramarina, teve muito a ver com a missionação e também essa ligação à igreja, como a Espanha também teve nas Américas. Queria também dizer-vos que nessa minha passagem por Timor havia 2 cerimónias importantes. Nós em Timor fizemos uma coisa muito inteligente, foi criar as tropas de segunda linha. E as tropas de segunda linha eram elas que faziam a guarda, a segurança do Palácio do Governador, da residência do Governador, do residência oficial, do Palácio das Repartições. E as 2 cerimónias importantes que havia eram o 10 de junho. O 10 de junho tinha um desfile de tropa de primeira linha, depois tropa de segunda linha e depois a tropa de segunda linha a cavalo comandada por 2 liorais. O que era o lioral? O lioral é um termo, é uma palavra portuguesa, que é uma palavra composta de 2 palavras locais, que é Leo-Rai. Leo-Rai quer dizer senhor da terra, portanto eram senhores com poder de vida e de morte sobre os seus súbditos, porque aquela própria divisão geográfica obrigava a isso. Fazia-se esse desfile, todo, completo, 10 de junho era assim. Mas havia outra cerimónia, que era o herói da terra, era um alfés português do século XIX, que era tão corajoso, que morreu lá numa montanha, e quando a história contava-se, quando ele morreu, nem caiu, era tão corajoso que nem caiu, não caiu ao chão. E todos os anos ia-se lá à montanha com toda a gente, com o governador, com estas tropas todas de segunda linha, fazer uma homenagem ao herdeiro. Gostaria também de chamar a atenção para as dificuldades que havia nesse período da administração portuguesa, da administração ultramarina. Quer dizer, nós tínhamos um território demasiadamente grande e, como já se tinha chegado à conclusão no tempo do Dom João III, não tínhamos massa crítica para agarrar isso tudo. Por outro lado, não soubemos aproveitar bem as riquezas vindas do Oriente e vindas do Brasil. E depois, todos os países que foram colonialistas, todos enriqueceram à base das colónias, como a Inglaterra, como a França, como a Bélgica, como a Holanda. Portugal não enriqueceu. Pode ter algumas pessoas, algumas entidades, algumas empresas nacionais e internacionais, mas Portugal não enriqueceu, não se desenvolveu
que não teve também na educação esse esforço. Bem, havia necessidade de grandes investimentos. Portugal tinha uma máquina administrativa complicada, dependíamos de um Ministério do Ultramar, que parecia um super-ministério, mas não era um super-ministério, não só por questões de burocracia, esta questão que nós temos agora da informatização é completamente diferente do que se passava naquela altura, mas o Ministério do Ultramar, para tomar uma decisão qualquer, tinha que perguntar o parecer da economia, o parecer das finanças, o parecer dos estrangeiros, uma data de coisas, e normalmente os investimentos estrangeiros morriam. Eu tenho 3 ou 4 exemplos que vivi lá em Timor, que podiam ter sido muito bem aproveitados, só que os governadores não tinham autonomia. A autonomia que eu tive depois quando fui governador de Macau, que criou o Estatuto Orgânico de Macau, com autonomia administrativa, financeira, política administrativa, financeira e económica para Macau, nos órgãos de governo próprio, que era o governador e uma Assembleia Legislativa pela primeira vez semi-eleita. Bem, portanto, durante esse período houve várias tentativas de investimento que vinham para Lisboa e nunca tiveram uma resposta. Nomeadamente o caso de uma tentativa da Companhia de Aviação Comercial da Austrália, Qantas, fazia uma ligação para Singapura, de Sydney para Singapura, e queria fazer um stopover. E teve a ver dos sítios onde dava-lhe jeito de parar em Bacau. Bacau é o aeroporto internacional de Timor. É um bom aeroporto. Foi lá o diretor-geral da Aeronáutica Civil, o engenheiro Vítor Veres, casado com a atriz conhecida, Ju Quem Viva, Carmen de Lourdes, e o filho, e foi com uma opinião muito favorável a que se viesse ali um stopover, que as pessoas ficavam uma noite no hotel, traziam mais turistas australianos e tal. Veio para Lisboa, nunca nada aconteceu. Outra empresa americana tinha um contrato nas Filipinas de fazer derivados de madeira e tinham tido um desentendimento com o governo das Filipinas e saíram de lá. E andavam à procura de outro sítio para ir. E depois, como condição, que eles podiam lá ficar, faziam parquet, parquet e outras coisas derivadas de madeira, só que não usavam madeira de Timor, era uma condição. Veio a proposta para Lisboa, nada, não houve resposta. E houve uma ainda mais impressionante, que foi uma espécie de grande plano de fomento que aparece numa das grandes empresas japonesas, a Mitsui ou Mitsubishi, que era praticamente um plano de fomento porque agarravam em tudo para o desenvolvimento. É evidente que o governador não quis pegar naquilo por 2 razões. Por outro lado, entregava tudo a uma empresa estrangeira, não podia ser. Portanto, selecionar aquilo que para nós seria mais importante e não teríamos capacidade. Por outro lado, porque a passagem dos japoneses no Timor durante a Segunda Grande Guerra tinha deixado uma memória muito má, uma memória péssima, e, portanto, fez ali uma seleção daquilo que podia ser feito. Não aconteceu nada. O que eu creio é que o regime da altura estava muito na defensiva. E estes investimentos que eram muito importantes para ajudar a desenvolver, também não andavam para a frente. E nós, empresas portuguesas em Timor, tínhamos 3. Uma que era o Banco Nacional Ultramarino, outra que era uma empresa FES, criada pelo último governador da monarquia, que era a Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho, cafés. Timor tinha um café muito, muito, muito bom. E depois uma sociedade que se chamava Sociedade Oriental de Transporte e Agricultura, e portanto comercializava, etc. Eram as únicas 3 empresas, o resto era tudo o pequeno comércio. O pequeno comércio de Timor estava nas mãos dos chineses de Hong Kong ou de Taiwan. Em Moçambique, o pequeno comércio estava nas mãos de paquistaneses e indianos. Em Angola estava nas mãos de portugueses. Na Guiné estava nas mãos de libaneses. Portanto, há, ao longo da nossa história, com consequências ainda no século XX, ainda na minha geração, que não havia massa crítica suficientemente educada, com capacidade financeira, capacidade industrial para fazer. E muito se fez depois de 61, principalmente
Sr. General, Sr. General, permite-me interromper, é só para eventualmente ouvir alguém que tenha coisas a fazer, aproveitando a presença... Não, com certeza, eu estou disponível. Eu acabo já, pronto, só estou a contar histórias. Estou à disposição. Obrigado. Sr. General, muito obrigado também pela lição de História Política e Social com que nos brindou. Foi um prazer ouvi-lo e uma honra igualmente.